Neste vídeo, vamos estudar o problema da parada. O problema da parada para máquinas de Turing é determinado da seguinte forma: dadas uma máquina de Turing arbitrária M e uma palavra arbitrária W, determinar se a computação de M com a entrada W para. Para você resolver esse problema da parada, você deve construir uma máquina de Turing, um algoritmo. E esse algoritmo ele vai receber uma máquina de Turing qualquer e uma palavra qualquer W. E cabe a você, como projetista desse algoritmo, dessa máquina de Turing, determinar se, ao executar a máquina M que recebeu como parâmetro sob aquela palavra W, se aquela computação vai parar ou não. Bem, nós vimos no vídeo anterior que a linguagem universal com reconhecimento por parada é uma linguagem recursivamente enumerável, pois justamente existe a máquina de Turing universal UP. Será mostrado que o problema da parada é justamente indecidível. Logo, não vai existir uma máquina de Turing que sempre pare e que seja equivalente a UP. Ou seja, a linguagem universal ou reconhecimento por parada é uma linguagem recursivamente enumerável, mas não é recursiva. Ainda, o complemento da linguagem universal por parada não é uma linguagem recursivamente enumerável. Por quê? Veja que nós estamos começando a apresentar aquele diagrama onde nós vimos que existe o conjunto potência de sigma estrela, que ele é maior do que o conjunto das linguagens recursivamente enumeráveis, ou seja, há linguagens que nem ao menos podem ser reconhecidas por máquinas de Turing. E aqui deixo como exercício para que você se convença porque o complemento da linguagem universal por parada não é uma linguagem recursivamente enumerável. Então, vamos provar que o problema da parada ele é indecidível. Então, suponha que o problema da parada seja decidível. Portanto, se ele é decidível, existe uma máquina de Turing que nós vamos chamar de P de pato, que vai solucionar o problema. Então, como seria então a essa máquina de Turing? Então, aqui, essa máquina de Turing receberia a representação de uma instância do problema da parada, que consiste em uma máquina de Turing arbitrária, uma palavra arbitrária. E essa máquina de Turing P, por ser um resolvedor de um problema de decisão, a resposta é sim ou não. Sim, caso a máquina M pare com a entrada W, e não caso a máquina M não pare com a entrada W. Veja que aqui é uma prova por contradição. Então, nós estamos supondo que existe essa máquina de Turing. E o que nós vamos fazer com essa máquina de Turing que nós supomos a existência? Nós vamos construir uma outra máquina de Turing P'. Então, como vai funcionar essa máquina de Turing P'? Ela vai receber como entrada uma representação de uma máquina de Turing M arbitrária e uma palavra arbitrária W. E então, essa máquina P', ela vai ter o seguinte comportamento. Ela vai entrar em loop. Entrar em loop que se a máquina M ela parar com a entrada W. Mas aí eu faço a pergunta: como que nós vamos saber se a máquina M para ou não com a entrada W? Justamente chamando como subrotina essa máquina P definida anteriormente. Então, recapitulando, a máquina P' entra em loop se a máquina M parar com a entrada W. E a máquina P' ela vai parar se a máquina M não parar com a entrada W. Peço que você pause este vídeo e você tente entender o que foi dito. Dessa forma, a máquina P' ela é tal que P' entra em loop se e somente se a máquina M parar com a entrada W. Então, a partir disso, nós podemos construir uma nova máquina de Turing D e ela vai ter apenas um único parâmetro, que vai ser a representação da máquina de Turing. Por que isso? Porque justamente nós vamos
fazer algo que pode parecer um pouco estranho. Mas vamos entender. Nós sabemos que uma máquina de Turing, ela vai ser processada sobre uma palavra qualquer. Mas nós sabemos que uma máquina de Turing também é uma palavra. Então o que nós vamos fazer aqui é mandar executar a máquina de Turing M com a palavra de entrada, o código da sua própria máquina de Turing. Então, por exemplo, é como se eu escrevesse uma máquina de Turing qualquer, um zero, alguma coisa. Então aqui é a representação de uma máquina de Turing. Nós, em vez de, por exemplo, mandar executar essa máquina de Turing com a palavra AABB, eu vou mandar executar essa palavra máquina de Turing com qual palavra, em vez de AABB, com a própria palavra daquela máquina de Turing. Então, dando continuidade, essa máquina D, ela vai fazer esse procedimento. Ela, então, vai obter essa representação e vai agir como a máquina P' que nós construímos anteriormente age. Então, o que é que acontece? Essa máquina D, ela vai receber uma representação da máquina de Turing, ela vai duplicar essa representação de modo que a palavra que vai ser processada é essa própria palavra que foi dada como entrada. Mas veja, essa palavra representa uma máquina de Turing. Então, conforme nós vimos, recapitulando, a máquina P' ela entra em loop se a máquina M para com a entrada W. E ela para se M não para com a entrada W. Então, a máquina D ela vai entrar em loop se a máquina M, que foi dada como entrada, para com a entrada que é a string da própria máquina de Turing. E ela para se M não para com a entrada que é a própria string da máquina de Turing dada como entrada. Isso pode parecer um pouco confuso, mas mais uma vez, pause o vídeo, rabisque, tente entender o que foi explicado. Então, vamos fazer a seguinte pergunta. O que acontece se nós dermos como entrada o código que justamente refere-se a essa máquina de Turing D que nós acabamos de processar? Veja bem, nós construímos uma máquina de Turing D, que está apresentada aqui. E nós vimos o quê? Que nós podemos utilizar uma estratégia para representar máquinas de Turing por meio de palavras. Então, aqui agora, eu estou fazendo a seguinte pergunta. O que vai acontecer se eu pegar a string que representa toda essa máquina de Turing aqui, que nós acabamos de construir, e dermos como entrada para essa máquina de Turing que nós acabamos de construir? Então, vamos começar a raciocinar. Se a representação, a palavra que representa a máquina de Turing D que nós acabamos de construir, for dada, submetida como entrada para essa máquina de Turing, veja, uma coisa é a máquina de Turing, outra coisa é a palavra que representa aquela máquina de Turing. Se aquela palavra que representa a máquina de Turing D for submetida como entrada para a máquina D, vamos começar a entender. Então, se essa máquina de Turing ela parar, vamos começar por esse cenário que vai ficar mais fácil. Então, por definição, como a entrada foi a máquina de Turing D, nós sabemos que a máquina de Turing D parou. Mas essa máquina de Turing D, ela só vai parar se o quê? Se quem é M é a máquina de Turing D. Se D não parar com a entrada, a representação da máquina de Turing D. Mas olha que estranho. Nós demos como entrada para a máquina de Turing D a representação da máquina de Turing D, R de D. Mas veja que a máquina de Turing D, ela parou. E nós, por construção, sabemos que se essa máquina parou, é porque M não parou com a entrada, a representação da máquina de Turing M. Mas quem foi M? Foi o próprio D. Então, nós temos o quê? Que, por suposição, a máquina D parou. Mas se a máquina D parou, é porque a máquina D
não parou com a entrada a representação de D. Mas veja que a representação que nós demos foi justamente a representação de D. Vamos agora para o outro cenário. Essa máquina D, ela entrou em loop. Então, por definição, nós sabemos o quê? Que a máquina D entra em loop quando... Quem foi o nosso parâmetro de entrada? A própria máquina D. Então, D parou. Parou com a entrada representação de D. Mas veja que nós acabamos de ver que a nossa suposição é que a máquina D entrou em loop. Com qual entrada? R de D. Mas veja que a máquina de Turing D, ela entra em loop quando, nesse contexto, nessa pergunta, quando a máquina D parou com a entrada RD. Então, com isso, nós chegamos em um absurdo. Eu peço para que, caso você não tenha entendido, você escute novamente o vídeo, volte, e eu sugiro que você leia o livro do Sipser, que apresenta uma outra forma de compreender essa mesma prova apresentada pelo professor Newton. No próximo vídeo, nós vamos ver uma outra alternativa para entender o problema da parada, mas aí nós vamos utilizar uma prova por meio da diagonalização. Muito obrigado!